tarde, meus amores, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Pan Oliveira, aqui do canal Oriente, e hoje a gente vai bater papo da continuidade do primeiro vídeo que eu lancei na semana passada. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que viram meu vídeo, que gostaram, que me mandaram mensagem aqui no meu WhatsApp, tá bom? Meu contato está aí abaixo do vídeo para quem quiser entrar em contato. Eu sou taróloga, trabalho com Reiki, tá bom? Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um assunto que na semana passada a gente iniciou. Na semana passada eu falei sobre uma fase da minha vida no qual eu era muito pequena, no qual eu falei que eu tive uma briga com Jesus Cristo. Isso parece soar um pouco polêmico, né? Mas é verdade, em algum momento das nossas vidas, todos nós temos essa particularidade de nos afastarmos de alguma forma da espiritualidade, de nos afastarmos do nosso Pai Maior, nossa divindade, nosso Deus, né? E nós somos nessa terra filhos de Deus, então deusas e deuses também somos, né? Os co-criadores da luz e da verdade, ou, caso também queira, da liberdade de cada um, do livre-arbítrio, escolha pela opção de um outro caminho. Certo? Mas tudo são escolhas na nossa vida. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre esse processo que a gente passa sem perceber e no qual nos coloca em um verdadeiro martírio. Quando eu fiz essa briga, né, foram por um momento como uma criança, mas porém toda criança é um adulto, né, nós trazemos as almas, não sei qual é a sua crença, não sei no que você acredita, porém nós temos uma alma que talvez seja bem velhinha num corpo infantil. Às vezes a gente nem consegue explicar quanta inteligência há, às vezes, numa criança, né? Num processo, quando a gente olha, exemplo, uma criança fazendo algo que nem um adulto consegue fazer, exemplo, tocando um instrumento com precisão. A gente se pergunta, nossa, como ela nasce tão jovem, uma criança pequena, às vezes, e já sabe ter tanta precisão, aptidão para aquele trabalho, né? Para tocar aquele instrumento. E às vezes isso está no nosso DNA de alma, né? Nós trazemos isso de outras vidas e isso fica conosco. Desculpem pelo barulho, viu, pessoal? Até vou te pedir desculpa também, não mudando assunto, mas eu moro aqui num lugar onde tem bastante chácara e meus vizinhos todos têm bichinhos, então vocês vão ouvir galos, né, cantando. No outro vídeo ficou os galos, tem pato, tem marreco dos vizinhos. Eu não tenho. Mas eles têm, é super gostoso, eu me sinto muito bem assim. Então eu peço desculpas se incomodar vocês, tá bom? Mas temos que lidar com essa situação. Mas voltando no assunto. Então, às vezes nós não entendemos por que esse processo acontece, como isso acontece. É porque a nossa alma, ela já vem com bastante bagagem de outras reencarnações ou de outros lugares que já habitamos, talvez países, planetas, galáxias, né? Tem aí para se dizer as sementes estelares, né? Então nós trazemos conosco algumas informações que com o nascimento ficam reservadas, vamos dizer assim, né? Não é que elas ficam escondidas, né, e esquecidas, elas ficam reservadas por conta que como que a gente conseguiria se lidar com o processo, exemplo, talvez de um assassinato, ou nosso próprio assassinato, ou nós os assassinos, né? Então, para que nós possamos ter um processo de evolução melhor, isso fica resguardado por um tempo, tá bom? Mas é um período enquanto reencarnação, momento carnal deste momento. Mas, voltando ao assunto de Cristo, eu me vi então uma criança de 8 anos, eu lembro bem que eu tinha 8 anos, e meus pais tinham, né, como qualquer adulto, seus momentos de discussão de casal, mas para mim aquilo era conflitante, então eu uma vez me voltei contra Jesus e falei para ele que ele não gostava de mim porque ele deixava meus pais ficarem discutindo. Parece uma coisa inofensiva, mas se a gente olhar no decorrer das nossas vidas, quantas vezes nós nos esquecemos e às vezes culpamos a nossa divindade, né? Quantas vezes nós achamos que Jesus Cristo, ou nosso Pai Maior, nosso Divino Deus, faz coisas para nós por injustiça. Exemplo, o Rio Grande do Sul, nosso estado maravilhoso aqui, nossos irmãos, né? Estão passando por grandes dificuldades, eu espero que tenham pessoas orando e ajudando da sua forma, mas
a gente ia dizer que aquilo lá é uma injustiça, que Deus está colocando a mão, como infelizmente, né, não estamos aqui para julgar, mas alguns irmãos nossos têm comentado, ou por causa de uma religião, ou por causa de outra. Será realmente que o nosso Deus de amor, o nosso Deus de verdade, de luz, que nos amou tanto, que nos fez essa matéria tão perfeita, né? Teria esse olhar? Então acredito que, da mesma forma, ele não tem esse olhar para conosco quando nós nos revoltamos e nos afastamos do caminho. Eu, por muitas vezes, né, questionei, né, nos momentos de aflições, eu questionei por que eu passava por aquilo, porque eu me esquecia que nos momentos que eu estava muito bem, eu deixava a minha existência material ficar superior à minha espiritual. Ou seja, quando a gente está muito bem, a gente esquece um pouquinho de agradecer, de ser grato, de orar, de guardar, né, o jejum, também de se prestar em ato de gratidão a outras pessoas, né, de caridade com o próximo, de empatia. Muitas vezes nós preferimos passar por um momento mais tranquilo. Então tá tudo bem, eu estou com as minhas contas em dia, minha saúde, graças a Deus, minha família, tá tudo em ordem. Então isso vai ficando para depois. E aí as provas não deixam de existir todos os dias. E uma hora ela chega de uma forma maior e aí a gente se põe em ato de achar que Deus ou Jesus ou qualquer que seja, né, o nome que você dê, a sua espiritualidade, tem uma parcela aí de culpa, né? No qual não há isso, não há culpa para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não da parte espiritual. Não acredito nesse Deus que tenha feito uma atrocidade dessa com as pessoas. O Deus que eu acredito que eu sirvo e que eu amo, ele é um Deus de amor, né? É um Deus carinhoso, é um Deus caridoso, é um Deus de empatia, né? Tanto o amor que ele nos deu Jesus Cristo, no qual depois que eu fui entender o processo no qual eu tinha sido muito rebelde já tão jovem, eu pedi perdão a Cristo, né? Eu fui a ele, me coloquei de joelhos, né? Porque nós temos que nos colocar de joelho perante o ato de se humilhar realmente. E não é humilhação no fato que ele está se sobrepondo sobre mim ou sendo superior. Não. Mas o ato de reconhecimento, né? De que eles têm, né? Olha o nosso grau, nós estamos na terceira dimensão. Eles estão quantas dimensões acima de nós, né? Tanta sabedoria. Então colocamos-se de joelhos, sim, em ato de humilhação, e eu me vi naquele momento e eu pedi perdão a Cristo, né? Por ter sido tão imprudente na minha fala naquele momento. Quem era eu na fila do pão? Para questionar ou não o que era melhor para os meus pais e que se ele tinha culpa ou não. Mas o que mais me intriga assim, nos dias que vão passando é o fato das pessoas ainda questionarem esse amor, né? Esse amor tão divinal de cura, né? Eu também passei por várias curas, né? Uma delas está acontecendo agora, vocês percebem que eu estou fanha, né? Como eu já disse no outro vídeo, eu tive essa fratura no nariz. Também peguei agora uma alergia e por conta disso, eu não questionei, né? No primeiro momento, como qualquer ser humano, você se pergunta, mas eu acredito e tenho feito aí minhas orações, o meu Ho'oponopono, pedindo, né, essa limpeza, porque é algo que eu sei que faz parte do meu processo e que eu precisava passar, assim como qualquer um de nós. Qualquer um que está aqui nesta terra, neste plano, está em processo de evolução, num processo de olhar, sim, para a nossa espiritualidade. Imagine você, esse chakra nosso aqui. Nós temos 7 chakras principais do nosso corpo, né? Mas hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do nosso coronário. Então, esse chakra aqui, que quando os bebês nascem são chamados de moleira, né? Esse chakra coronário, tanto que ele vem abertinho. Por que vem abertinho? Porque ele acabou de descer, né? A espiritualidade acabou de deixá-lo regressar à vida. Então, ele está com esse processo de ligação,
né, espiritual muito forte ainda. Mas a gente, com o tempo, vai fechando esse chakra. E aí imagine que a gente precisa, então, se voltar muito mais à espiritualidade para que esse canal, né, com a espiritualidade se fortaleça. Mas com o tempo, imagine um cano de água na sua casa, onde passa, né, a água, e ele cheio de furinhos. A pressão da água chega do mesmo jeito na sua torneira? Não, né? Ela não chega. Por quê? Porque há vazão de água pelos buraquinhos, né? Há um vazamento ali. A mesma coisa ocorre com o nosso chakra coronário, no qual nós recebemos aí a nossa ligação com a divindade, ou seja, com as nossas orações, com a nossa intuição, com nossos processos de cura, de evolução. Então imagine que se esse chakra fica bem cheio de furinhos e a vazão energética espiritual bem fininha, nós vamos, claro, sempre sermos assistidos e atendidos da maneira que a gente também queira, porque também nós temos o livre-arbítrio, então nós temos o direito de querer ou não ajuda espiritual, né? E aí, mas imagine que esse canal está vindo com pouquíssimo, né? Por conta dos buraquinhos, que são as coisas do dia a dia, então são os pensamentos negativos, a procrastinação, a empatia, né? O egoísmo, o ego, tudo que é carnal, que é nosso, humano, vai abrindo esses buraquinhos. Então imagine que agora a sua vazão de energia, de energia esteja aí com pouco, né? Com só um pouco de energia passando. E aí, então, o processo vai mais devagar. E como que a gente faz, então, para que esse canalzinho, ele volte a ficar limpinho e também com os buraquinhos todos fechados? Orando. Orando muito. Fazendo Ho'oponopono, fazendo oração do perdão, fazendo Salmo 23, Salmo 91, orando muito. Não tem outro caminho, gente. Não adianta, não estão me ouvindo, as coisas não estão acontecendo para mim. A fé, ela acontece naquilo que você não vê. Ela acontece no verbo. O verbo se fez carne, né? Assim já diz o mandamento, não diz a palavra do Senhor? Então, para que a sua palavra seja ouvida e se torne materializada, ou seja, o seu pedido seja materializado, você precisa estar nessa comunhão. Você precisa que esse chakra ele tenha a maior vazão de contato entre você e o plano espiritual, que parece muito longe, mas ele é muito próximo. Mas como a gente fica nas coisas do dia a dia, igual eu disse, todas essas coisas, elas vão tampando a nossa visão, então a gente fica muito no material. Então o que acontece? A gente fica mais longe. Eu não estou dizendo aqui que ter coisas materiais, ter nossos processos de raiva, de fúria, isso tudo bem. O que não dá para você ficar alimentando esse sentimento, tá bom? Então é isso que eu venho dizer. Eu vou deixar para vocês também aqui agora uma mensagem do nosso Tarô das Bruxas, para ver o que eles vão nos direcionar a respeito dessa situação sobre a nossa divindade, né? Que é um processo que parece tão fácil, mas a gente vai tratar aos pouquinhos porque leva um tempo para a gente entender como cada processo acontece, tá bom? Vamos lá, vamos embaralhar nossas cartas. Tarô amigo, eu peço licença agora que você possa trazer um arcano maior, por favor, para nos dizer uma mensagem sobre a nossa espiritualidade. Qual arcano maior, por favor? Por favor, um arcano maior, espiritualidade. Olha, temos aqui o arcano do mundo, né? Você pode perceber, se você ver, que é uma pessoinha aqui, ó. Tá vendo? A gente não repara as unhas. Ó, tem uma pessoinha aqui que ela tá deitada, parece que ela tá esquecida, parece que ela tá cansada. Não parece? Esses somos nós diante do mundo. Esse é o processo no qual todo o universo está passando. Um processo de exaustão.
O processo de evolução, ele não acontece de maneira Alice no País das Maravilhas, né? Não, ele não acontece dessa forma, né? Como se tudo fosse muito mágico. Não, ele é um processo que exige de nós muito esforço. Então, por horas, nós estamos passando nesse portal, um portal muito cansativo, um portal que exige muito de nós, um portal que exige que nós tenhamos mais serenidade para acalmar com tudo isso. E o mundo, a carta do mundo que ela vem se mostrando, ela vem dizendo que há novas oportunidades chegando, né? Um ciclo vai se fechando para que outro seja aberto. Um novo mundo nos espera. A maneira que nós queremos também. Não é aquele esperar no futuro, que vai vir tudo mágico. Não, esse processo acontece dentro de nós, né? É o nosso mundo. Nós precisamos nos levantar dessa posição e olhar além, né? Do que está aqui, desse processo. Até é interessante que deu sequência da carta da morte, né? Que lá a gente falou sobre se levantar. Aqui ele pede para que você respire, analise e olhe o mundo de uma outra maneira. Tenha mais empatia pelo teu próximo, né? Olhe quantas coisas está ao seu alcance, às vezes do seu lado, você pode estar fazendo e por vezes você deixa de fazer, tá bom? Olha, o que eu tenho para dizer para todos vocês, essas palavras, que o nosso querido Jesus Cristo esteja sempre ao nosso lado. Peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam aí no canal, se quiser mandar para outras pessoas que estejam precisando. Meus contatos também estão aqui, tá bom? Na descrição. Eu vou deixar essa cartinha para vocês do mundo, para que vocês reflitam durante o final de semana esse processo aí do nosso eu maior, tá bom? Vamos fechar aqui com nós, agradecendo nossa espiritualidade. Fechem os olhos, por favor. Nesse momento, eu sou aqui agora. Eu agradeço a toda a espiritualidade que esteve junto de nós. Que nossa espiritualidade seja sempre o nosso canal de luz. Que nós possamos ser luz. E 3 coisas nunca serão escondidas: o sol, a lua e a verdade. Assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no coração, meus amores. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.